Então assim, ó, depois de um ano que a Segunda Guerra acabou, um ano, o exército americano planejou uma grande expedição para a Antártida que parecia ser uma continuação da guerra para os nazistas. Em 1947 eles foram liderados pelo almirante Richard Byrd, onde foram enviadas 4.000 tropas dos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália nessa operação chamada High Jump. Estão vendo esse monte de navio aqui? Pois é, os caras enviaram para a Antártida 4.000 tropas, ok? Uma penca de navio de guerra. E a história oficial que eles passam pra gente é o seguinte: ah, isso aí foi, sabe o que foi essa operação High Jump? Foi, como posso dizer, foi uma operação de pesquisa. Pesquisa. Logo depois, tipo um ano depois, que eles ganharam a guerra em tese, parece que teve uma continuação de guerra. Os caras saem com navios de guerra de tudo quanto é lado, 4.000 tropas, chega na terra dos pinguins, ok? 4.000 tropas. E aí você pergunta, o que foi aquilo? Aquilo foi uma operação de pesquisa, claro. Aí você pergunta assim, cada um desses navios aqui, ele tem laboratório? Não. Vocês levaram quantos cientistas nessa operação High Jump? Não, a gente... por que vocês levaram tantas tropas? Bom... e por que vocês levaram submarino? Tá. E por que quando vocês voltaram de lá, vocês voltaram com navio a menos? Porque, tipo assim, alguns navios sumiram. Era pesquisa, entendeu? Era pesquisa. Aí quem quiser acreditar, acredita. Então vamos ler isso aqui já direto do documentário aqui, que eu vou pegar o que eles falaram exatamente. Foi uma operação de guerra com 13 navios de guerra, aeronaves, submarinos. Foi uma grande invasão de navios no Ártico preparados para a guerra, ok? Com equipamento pesado. Porém, é importante saber que esta não é a história oficial, tá? Essa não é a história oficial que foi liberada ao público. Para o público foi dito que era uma missão de exploração, claro. E embora nenhum dos navios fosse preparado para pesquisa exploratória, e sim para a guerra, eles não tinham laboratórios, eles não tinham nada, mas eles tinham mísseis. Ainda assim, o pessoal afirma que era uma operação de pesquisa, não era de guerra, ok? Pois bem, continuando aqui, ó. Eles não tinham laboratório, mas eles tinham porta-aviões, eles tinham equipamentos com armamento pesado, né? Deve ser por causa do perigo dos pinguins. Vamos vendo. Um dos navios da frota, o USS Pine Island, com aqui de 6.000 pés de comprimento, com 70 pés de largura. Bom, o que importa é que a tonelada, 15.000 toneladas. É esse navio aqui, ó. Tá vendo esse navio aqui, ó? Ó o tamanho do navio. Tá vendo o navio? Gigantesco. Tá vendo esse navio? Bom, olha só, esse navio, ele foi removido dos registros da frota em uma data desconhecida e ninguém sabe o que aconteceu com esse navio. Sumiu. É uma coisa pequena. O cara estacionou na padaria e esqueceu. Não dá pra chegar na padaria com o navio. Deixa eu pensar. Ele estacionou em Porto Seguro pra comer um acarajé lá e esqueceu o navio. Não dá pra fazer isso. Porque é o seguinte, um navio desses aqui você não consegue estacionar em qualquer lugar, ok? Você precisa de um porto específico, você precisa de condições específicas. Pois bem, mas o navio sumiu dos registros. Uma data desconhecida. Alguém apagou o registro lá do navio. Mas o navio existe. Por quê? Porque tem foto do navio, inclusive. Né? E tem pessoas que trabalharam no navio. Né? Então, o navio existiu. Mas cadê o navio? Sumiu o navio. Pois bem. E esse navio estava fazendo parte da Operação High Jump. E sumiu o navio. Pois bem. E diz assim, ó, ele foi removido da frota em data desconhecida e ninguém sabe o que aconteceu com esse navio. Porém, esse não foi o único navio que desapareceu. Vários outros navios desapareceram. Houveram muitos outros. Então a pergunta é, o que aconteceu com esses navios? Desapareceram nessa Operação High Jump? E o pessoal aqui acredita que sim, que foi na Operação High Jump que esse monte de navio sumiu. Então os caras chegam com navio de guerra, certo? Chegam com armamento pesado, com porta-aviões, aviões, 4.000 tropas, Austrália, Inglaterra e Estados Unidos juntos, ok? E some alguns navios, aparentemente, segundo eles estão dizendo aqui no comentário, eles vão entender isso, some os navios, e eles dizem que isso aí foi só uma pesquisa exploratória, tudo tranquilo, ok? Não aconteceu nada lá. Não foi uma operação de guerra. A história oficial foi uma expedição exploratória, ok? E lembre-se, só esqueceram de levar os cientistas, laboratórios, etc. Tal. Sei. Bom, cada um acredita no que quiser. Tem gente que acredita no Papai Noel, não é verdade? Vamos continuar aqui. Para respondermos então essa pergunta, né,
temos que ir para a história extraoficial, porque ninguém sabe a história oficial, a história verdadeira, né? Que essa história extraoficial relata aparecimentos de discos voadores que apareceram diretamente de dentro da Terra e das águas da Antártida. Esses discos voadores estavam equipados com lasers e com lasers abateram aviões e navios. Tá, ok? Estão dizendo aqui no documentário. Esta era uma tecnologia que os exércitos não estavam familiarizados ainda na época. E isso explicaria o porquê essa operação teria terminado tão repentinamente e com tantos navios desaparecidos, pois provavelmente foram afundados. Ok? É o que eles estão aqui colocando. E aí o que acontece? Então quando eles retornaram da Antártida, o almirante Byrd foi para Washington e foi dito a ele para ele ficar, ó, zip zap, quietinho, certo? E naquele tempo ele começou a falar sobre fazer a Antártida um local de testes nucleares. O cara chegou lá, levou 4.000 tropas, levou uns navios para lá, um porta-avião, uns aviões tal, para fazer uma pesquisa científica exploratória tranquila. Aí ele volta com uns navios a menos nessa pesquisa, parece que os pinguins deram trabalho lá. Eles voltam com os navios a menos tal. O cara chega em Washington e diz assim, sabe, eu tenho uma ideia. E sabe o que a gente podia fazer lá naquele bloco de gelo? A gente podia jogar umas bombas nucleares lá. Uau, que ideia! Bom, porque eles sabiam que tinha algo lá que precisava o quê? Ser derrubado, acabado na Antártida. Em 1952, 2 meses antes de ser submetido ao Congresso americano, a ideia de fazer explosões nucleares na Antártida, que isso aqui já estava em discussão, antes de ser submetido, o que aconteceu? Aconteceu o conhecido caso de OVNIs, tá, sobrevoando a Casa Branca. Isso aqui, segundo eles, é bem conhecido, tá? Então, pera um pouquinho. O almirante Byrd vai lá fazer uma pesquisa exploratória. Vamos tentar entender a história oficial. Ele vai lá com 4.000 tropas do exército fazer uma pesquisa científica, beleza. Aí ele vai com 13 navios de guerra, vai com armamento pesado, esquece o cientista, puxa vida, esqueceu os laboratórios, vai com tudo isso, porta-avião, avião, beleza. Volta de lá com navios a menos, talvez os pinguins entraram no motor e o navio afundou, não sei. Aí ele chega em Washington e diz assim, tô com uma ideia, a gente podia jogar umas bombas nucleares lá na Antártida. Tipo assim, tem alguma coisa esquisita, não tem? Então, o documentário, ele é estranho? É muito estranho. Mas, mais estranho é a história oficial, ok? Então, vamos continuar lendo aqui. Então, os caras iam propor para fazer essas explosões e, de repente, apareceu um monte de disco voador em cima da Casa Branca. Isso aí a gente eu nem sabia desse negócio aqui, certo? Ninguém fala nada, ó, zip zap, certo? Pois bem, após esse evento, toda essa discussão para fazer a Antártida um ponto de testes nucleares foi, totalmente removido. Deixa o gelão lá com os pinguins, vão ficar na boa, ok? Vai vendo. Pois bem, e aí o que acontece? Aí a gente tem um documento que a gente não sabe se é um documento, vamos dizer assim, verdadeiro ou falsificado. Muitas pessoas entendem que é verdadeiro. Eu entendo assim que eu fico no meio do muro, porque é um documento que realmente é impactante no sentido de que tem coisas ali que é difícil pra gente absorver, ok? Mas esse documento se chama Diário Secreto do Almirante Byrd, do cara que falou pra fazer teste nuclear na Antártida, ok? Uai, seu app de vídeos curtos.